Nós estamos hoje retomando o nosso curso chamado Fundamentos da Fé Cristã, e o tema de hoje vai prosseguir. Nós estamos numa sequência. Nós começamos falando sobre o método do pensar da fé cristã, no curso de fé cristã. Depois nós entramos na questão da discussão de onde podemos encontrar Deus, como Deus pode nos encontrar. Depois prosseguimos para entender essa ideia realmente da revelação de Deus, a vontade de Deus para nós, o que Ele quer conosco, sobre a criação, sobre a questão do mal, da providência. Depois vimos o problema do homem, quem é esse ser humano pecador. Mas prosseguindo, nós vamos agora entrar num outro setor que é estudado na fé cristã como a cristologia. E o foco central é a gloriosa e majestosa pessoa de Jesus Cristo. E o tema do estudo de hoje, nós vamos prosseguir na realidade da cristologia para entrar também no tema que é chamado, no estudo da fé cristã, a soteriologia, a doutrina da salvação. E hoje o tema será este: onde está Deus? Pegue essa pergunta como base agora. Onde está Deus? E o tema que vem conhecido em toda a fé cristã nesses 2000 anos é o estudo da doutrina da encarnação de Deus em Jesus Cristo. Eu quero ler com você, começando no Evangelho de João, no capítulo 1. E no capítulo 1 nós encontramos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos em sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e chamou e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que veio após mim antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram. Ouça o que eu vou dizer agora. A lei foi dada por Moisés, foi dada, mas a graça e a verdade não foi dada. O que houve com ela? Veio. Quando Deus foi dar a lei e as verdades dele, ele deu, mas a graça não, a verdade não, ele veio. A graça e a verdade vieram. Essa palavra vieram muda tudo. Vieram por meio de Jesus. Deus veio em Jesus Cristo. Onde encontrar Deus? Nele.
Ele é o Emanuel, vieram. Você lembra que um dia perguntaram qual é o caminho? O discípulo perguntou, sabe o que ele respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele não falou Pai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. É interessante isso, né? Ninguém vem senão por mim. É lindo isso. Porque a gente, quando não pega isso, o contexto da verdade do texto, a gente perde muito da riqueza que ele tem. Então é maravilhoso pensar que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o revelou. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que eles perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram: pois quem és? Para que tenhamos resposta àqueles que nos vieram e dizes de ti mesmo. Disse eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram os fariseus e perguntaram, disseram: por que batizas? Pois tu não se tu és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alvarga. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você pega essas mensagens bíblicas, você vai observar grandes verdades da palavra. Por exemplo, vamos abrir em Atos, no capítulo 2 também, no versículo 22. Você vai observar uma mensagem extraordinária aqui. E a mensagem centralizadora da pregação, em Atos 2, quando Pedro está pregando, diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. 2 pontos. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre envia diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pois isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás o que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e enxergarás a alegria da tua presença. Homens e irmãos, seja-lhe visto dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois que ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse na ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus estou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Gente, esse texto é muito forte. De sorte exaltado pela destra de Deus. Quando está falando aqui as palavras, falando do Hades, falando do Sheol, falando da sepultura, o texto é tão forte, porque é um texto que vem lá da força do Antigo Testamento para dizer o seguinte: olha, ele venceu a morte.
sorte que Deus o exaltou, ele está exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes. Interessante essa palavra, falando de Jesus. Por que eu li esses textos? Para mostrar para vocês que há uma ênfase na primeira pregação da igreja primitiva. A ênfase é mostrar diante de toda a tragédia do mundo, do medo, do inferno, do pecado, da desolação, da degeneração, mostrar a glória de Deus. A pregação da igreja primitiva tinha uma força tremenda para falar de Cristo. João, quando falava de Cristo, já estava combatendo as ideias erradas que se falava a respeito dele. Quando eu olho, por exemplo, se eu pegar um outro texto, se você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, você verá Paulo também dando uma ênfase gloriosa no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque esses homens, os escritores, dão uma ênfase tão forte na pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero dizer a vocês que a igreja, nesses 2000 anos, tem afirmado Jesus Cristo, a encarnação de Deus em Jesus Cristo, como a verdadeira realidade do Logos, a palavra, o Logos, o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do Pai. Então, Cristo é o centro, é o centro de toda a fé cristã. Cristo é o polo central da compreensão. Não dá para compreender nada fora de Jesus Cristo. Quando você compreende Jesus Cristo, você compreende Deus, você compreende o homem, você compreende a criação, você compreende a vida, você compreende a morte, você compreende a eternidade, você compreende a esperança, você compreende a própria criação. Só tem sentido quando você conhece Jesus Cristo. Uma vez um filósofo chamado Blaise Pascal dizia: sem Jesus Cristo não conhecemos nada. Porque em Jesus Cristo vemos a glória majestosa de Deus e também vemos a miséria do homem, o homem naquela cruz. Em Jesus Cristo compreendemos a Deus e compreendemos a nós mesmos. Jesus Cristo é a chave da compreensão. Há uma frase que eu gosto muito de um teólogo católico chamado Karl Rahner. Ele diz: cristologia é antropologia realizada. Isto é, Cristo, quando eu entendo Cristo, eu entendo o homem, entendo o ser humano. Quando eu entendo Cristo, eu entendo Deus. Então nós temos que voltar mais para Cristo. Eu gosto quando eu leio Paulo em Gálatas diz assim, que Deus, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Isso é o alvo da vida. O projeto de Deus é revelar seu Filho em nós. Essa é a obra do Espírito Santo. Não dá para falar de Cristo sem falar do Espírito Santo. Não dá para falar do Espírito Santo de Cristo sem falar da igreja. Porque o alvo da vida é este, revelar seu Filho em mim. Nós deveríamos, como igreja, ser uma revelação maior da expressão de Cristo, mais cheio de Cristo. Cristo é a nossa fonte de vida, de alegria, de saúde, de persistência, de todas as áreas. Olhar para Jesus é olhar o jeito certo de viver. Agora, olhe bem para o que eu vou falar. Falar de cristologia e falar de Cristo é falar de um Deus real, Cristo. Falar de Cristo é falar de um homem real, plenamente humano. Falar de Cristo é falar de Deus conosco. E falar de Cristo é falar onde o homem é exaltado e onde Deus se humilhou. Olha, para nós, em Cristo o homem é exaltado, em Cristo Deus é humilhado. E esse aspecto da humilhação de Deus e a exaltação do homem é onde Deus quer que nós encontremos nele a vitória. Ele é o exemplo para nós
de quem desce para servir e de quem sobe para glorificar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos uma chave maravilhosa. Eu já citei aqui, mas vou citar uma vez de novo. Numa escola, fizeram uma pergunta: quem é Jesus Cristo para você? E um garoto italiano escreveu: Jesus é a melhor fotografia que alguém já tirou de Deus. Foi a melhor definição que se encontrou. Estava ali um teólogo. Jesus é a melhor definição, a melhor fotografia que alguém já tirou. Eu li para vocês um texto que diz: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo nos revelou. Ele é a expressão, a Bíblia diz, exata do seu ser. Você quer conhecer Deus? Onde está Deus? Deus está em Jesus Cristo. Nas ênfases que se vê hoje nas religiões, é muito comum algumas pessoas querem tirar Cristo, tirar Jesus Cristo. Você já viu alguém falar: não, eu creio em Deus, eu não creio em Jesus? Isso tem por aí, com a invasão da teoria da nova era. Eles querem tirar Jesus e colocar Deus sem Jesus. Deus é o grande Pai amoroso, mas Jesus é só uma parte para os cristãos, então ele não é o foco. Isso foge totalmente do curso de uma fé cristã. Para nós, Cristo é a revelação clara de Deus, e qualquer revelação de Deus fora de Jesus Cristo é uma projeção humana. Quando Deus quis revelar a si mesmo, Ele revelou em Jesus Cristo. Então Cristo é o que Deus quer que você pense dele. Como Deus, Ele quer que você pense a partir do seu Filho que o revela. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo nos revelou. Então, para a fé cristã é imbatível esse ponto, é inegociável. Jesus Cristo é a chave de toda a compreensão de Deus. Isso é um ponto fundamental. Você pode ser religioso, mas sem Cristo você não pode ser cristão. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é uma ordem moral. O Evangelho é uma pessoa. Uma vez eu li Stanley Jones escrevendo o seguinte: você pode tirar Buda do budismo, que o budismo continua. Você pode tirar Confúcio do confucionismo, que o confucionismo continua. Você pode tirar até Maomé do islamismo, e o islamismo tem todo um quadro para isso. Mas tem uma coisa: se você tirar Cristo do cristianismo, não sobra nada. Não sobra. Por quê? Porque o cristianismo ou é Cristo ou não é nada. Se tirar Cristo da sua vida, sobra o quê? Então esse é um ponto interessante. Ele não é um conceito. O cristianismo não é criar, não é seguir um conceito, é seguir uma pessoa. Eu li sobre um índio, alguém queria entrar no meio da mata. Ele diz: eu preciso chegar a tal lugar, então pode me seguir. Ele foi seguindo, ele disse: mas não tem caminho nenhum. Como você sabe o caminho? Aí ele olhou para ele e disse: eu sou o caminho. Só fica atrás de mim que você chega. O Evangelho é isso. Qual o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho. Vai comigo que você chega. A religião tenta mostrar muitos atalhos, mas o Evangelho mostra uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Se você está em Cristo, você chega. Não precisa ficar preocupado com as doutrinas, se você foi predestinado ou não foi predestinado. Isso aqui deixa, Deus resolveu isso. Para mim importa o seguinte: eu estou com Cristo, eu chego lá. Cristo é a chave de tudo. Aos olhos de Deus, Deus quer olhar você em Cristo. Então, note bem o que nós queremos afirmar: Ele é o verdadeiro Deus. A grande ênfase das histórias do nascimento de Jesus para a fé cristã é esta: Mateus 1, versículo 23.
Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Não é, gente, para a fé cristã, nós não estamos falando de uma teologia abstrata. Nós estamos falando de algo que aconteceu. Olha o que o Evangelho diz: o Verbo se fez carne. Quando você lê sobre Jesus em Mateus e Lucas, eles são ainda mais específicos. Eles falam de um tempo particular, de um lugar particular, conectado com uma mãe particular. Olha o que a Bíblia diz: nos dias do rei Herodes, quando Quirino era governador da Síria, em Belém, de Maria. Estamos falando de lugares concretos, estamos falando de geografia. Na Palestina, estamos falando sobre política. Nasceu quando um censo estava sendo feito, havia perigo de uma revolução política. Ele mesmo foi esperado como revolucionário político, conforme lemos em Lucas 1, 51, 53, Mateus 2, 3, 5, 16. Ele viveu num momento de economia. Ele nasceu pobre e veio para os pobres, conforme Lucas 1, 53 e 6, 20. Portanto, não estamos falando de ideias religiosas, estamos falando sobre história. Então, não podemos provar essas histórias, elas fazem parte. Os repórteres não eram historiadores, eles não eram jornalistas, eles eram pessoas que criam, mas a história está ali. O que temos é suficiente. E eles creram nele. O grande fato é para a fé cristã, a vida de Cristo, o nascimento de Cristo é a real invasão de Deus na humanidade. É a única boa invasão que aconteceu. Ele veio numa época onde havia uma política inquieta, havia perversão política, havia injustiças sociais, havia ódio, havia discriminação, havia rejeição, havia religiões em conflitos, havia tudo que você pode imaginar. Aí ele invade esta história, parece agora, né? Ele invade essa história e João 1,5, sabe o que diz? E a luz brilhou nas trevas. Cristo é isso. É quando você vai para Cristo, a luz brilha nas trevas, no meio da confusão. Se você me perguntasse o que precisa este país, eu diria: a luz brilhar nas trevas. O mundo político, o mundo econômico, o mundo social, o mundo religioso, sabe o que precisa? A luz de Cristo brilhando nas trevas. Porque toda obra humana é complicada, é confusão. Cristo é luz. Por isso que andar em Deus é andar na luz, viver em Deus é viver na luz. Haja luz. É impressionante como João escreve, né? Se você pegar um pouco mais de João, você se delicia. Sabe por quê? Que João diz assim, olha, lá em Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João escreve: no princípio era o Verbo. Aí João escreve assim: e Deus disse: haja luz. Está lá em Gênesis, e João escreve: Ele é a luz que brilhou nas trevas. Gênesis fala algo, João diz Cristo. Gênesis escreve, João responde Cristo. Gênesis diz que o homem caiu no capítulo 3, e João escreve no capítulo 3 do novo nascimento. O homem é redimido do pecado. Parece que está respondendo. Aí Gênesis está um dilúvio de água e João responde. Ele disse: eu sou a água da vida. Aquela água trouxe morte, essa traz vida. Ele está respondendo. Sabe o que ele faz? Ele faz uma leitura de Gênesis a partir de Cristo. Cristo é a verdadeira luz que vem. Então isso é muito concreto. Então a luz brilhou nas trevas, João escreveu. Então a encarnação se deu no homem Jesus. Não significa que Jesus é meio homem, meio Deus, gente. A Bíblia diz que ele é concebido pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que ele é concebido pelo Espírito Santo, não está dizendo que o Espírito Santo é o substituto masculino do nascimento de Jesus. A igreja nunca ensinou que o Espírito Santo é o Pai de Jesus, nunca.
Isso não faz parte da fé cristã. Concebido pelo Espírito Santo, sabe o que significa? Significa que Jesus não tem um pai como todos. Sabe o que significa? Significa que essa não é uma explanação biológica. Significa que não há explanação biológica. Significa a palavra de Deus se fez carne. Maria disse: faça em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:37. Está ligado ao Deus que fala e tudo se passa. É maravilhoso isso. Então ele é um homem, um Deus real, mas ele também é um homem real. Interessante que a maior verdade da defesa, quando as pessoas falam que ele é plenamente Deus, as pessoas esquecem de dizer, eu esqueci naquela época de afirmar que ele é plenamente homem. Então surgiu uma heresia naquela época. Muita gente não gosta quando a gente fala uma coisa mais profunda, mas se você não entende essas coisas, você fica perdido aí no espaço. Por exemplo, naquela época havia a filosofia, por exemplo, do gnosticismo, e queria afirmar que Jesus era apenas uma ideia, não era concreto. Saiu uma época outra ligado a isso, chamado docetismo. Dizia que Jesus não era de carne, Jesus era assim, uma espécie de corpo etéreo. Por quê? Porque a filosofia dizia o seguinte, que a matéria é má, e Deus nunca poderia ter se tornado uma matéria. Era isso a filosofia da época. Então a espiritualidade é uma espiritualidade assim, sem corpo, sem natureza. Por isso que você vai entender daí a Bíblia, quando João diz assim: nós vimos o verbo da vida e nós tocamos e apalpamos. Por que ele está falando isso? Para dizer, ele era de carne mesmo. Porque os filósofos diziam que ele não era só uma figuração. E isso começou a influenciar a igreja. A filosofia era muito forte. Então a fé cristã vai dizer, não, ele era plenamente humano. Ele era homem concreto. E essa foi uma grande heresia para os filósofos. E se eles não tivessem ganhado essa batalha, nós íamos ter uma religião que era assim etérea, até hoje. E tem muita gente que está vivendo uma religião etérea ainda. Para ele é lá só das alturas, lá no terceiro andar, ele não chega na terra. Por isso que o evangelho dele não chega à vida, não chega em casa. Muita gente tem uma fé cristã que fica dentro da igreja, saiu ali fora, ele não é mais cristão, ele é um safado igual aos outros. Por quê? Porque para ele é etéreo a coisa, como se fosse uma espiritualidade. Mas para o cristão, o evangelho tem história, tem geografia, tem economia, tem vida, envolve a totalidade do ser humano. Por isso que estudar Cristo é estudar essa realidade dele se fez humano. Ele é plenamente humano. Os docetistas diziam que ele parecia humano, mas não era. Ele parecia ser homem. Ele era homem, um ser assim espiritual. Mas a Bíblia nos diz que ele era homem, agia como um humano. Ele tinha limitações, ele tinha problemas terrenos da existência humana. Seu propósito não era ajudar-nos no mundo, mas apenas os docetistas diziam, não, ele está aí não é para nos ajudar no mundo, é para nos ajudar a escapar do mundo. O negócio dele é o seguinte, ele está aqui para nos livrar dessa desgraça do mundo. A fé cristã rejeitou isso. E João, ali, 1:14, é um veemente protesto contra isso. Ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse texto é tão tremendo porque João, ele usou uma palavra no original muito pesada. Ele diz, o verbo se fez carne. Ele podia ter usado uma palavra melhor. Por exemplo, existe a palavra que você já ouviu falar, antropós. Antropós, que é a palavra antropologia, estudo do ser humano. Podia ter escrito assim, o homem se fez antropós. Isso era bonito. A palavra o homem, glória humana. Ou podia ter usado uma palavra corpo. Ele se fez soma. Você viu? Somático. Somático é o corpo. Ele podia ter escrito, ele se fez soma.
Era bonita a palavra. Mas ele pegou a pior palavra, a palavra mais suja, a palavra mais do pecador mesmo, a palavra do nosso pior, é dizer, isto é carne. E ele diz assim, e o verbo se fez carne. Para dizer, ele desceu ao máximo. Gente, isso parece tão simples, mas é tão profundo. Ele pegou a pior de todas as palavras para dizer que ele foi um concreto. Ele foi verdadeiramente humano. Sabe, é isso que nós precisamos pegar na Bíblia. A Bíblia insistiu que ele nasceu de uma mãe. Ele foi um bebê. É concreto. Quando a Bíblia diz que ele nasceu de uma mãe, lá em Gálatas 4:4, está dizendo que ele foi alimentado. Ele tinha problemas como bebê. Ele é alguém que foi amadurecendo lentamente. O credo afirma, apostólico, assim, nascido da Virgem Maria. Ele veio ao mundo no mesmo caminho que os outros. Ele não era um fantasma, não era um corpo celestial. Sabe, ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, ele foi sepultado. Ele era humano. Quando a Bíblia coloca que ele era humano, diz que ele era um homem judeu. Ele não era o ideal de um homem celestial, ele era abstrato, ele era judeu, de um povo que tinha sido zombado, perseguido, rejeitado. Ele não era loiro de olhos azuis, como os filmes que você assiste, made in Hollywood. Não era. Ele era do jeito deles. Ele não parecia nada com essas figuras ocidentais, anglo-saxônicas. Não, nada disso. Jesus não foi fabricado em Hollywood. Jesus, a Bíblia diz, apontando para o Antigo Testamento, não tinha aparência nem formosura. Jesus era um homem real. Ele era um homem de força e determinação, plenamente humano. Ele era um cavalheiro, uma pessoa agradável. Mas ele era longe de ser o que algumas canções do passado cantavam. Ele era doce Jesus, manso e humilde. Esse negócio doce fica meio esquisito. Ele era meio diferente desse doce que as pessoas colocam. Os piedosos religiosos, ele chamava os caras de insensatos e sérios. Mateus 23:17, batia pesado. Ele chamou os caras de raças de víboras. Não era nada doce. Mateus 23:23. Ele era um conformado religioso dos seus dias. Ele não aguentava aquele entorpecimento de religião. Ele não aguentava aqueles safados fariseus e hipócritas que ficavam usando a igreja para arrumar mais dinheiro no templo. Ele não gostava daquela mídia de mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Ele foi lá e virou a mesa. Sabe, ele disse que veio para trazer dissensão. Capítulo 12 de Lucas, versículo 49 a 53. A Bíblia diz no capítulo 10 de Mateus 34, 25, que ele veio trazer uma espada para dividir. Ele lutou, gente. Ele era uma espécie assim, ele veio para agitar um pouco as coisas, ou muitas coisas. Ele lutou contra a injustiça, contra a hipocrisia, e ele era humano, plenamente humano. Terceiro, Jesus ele experimentou. Então ele disse que ele era judeu. 2, ele era um homem real, cheio de força e determinação. 3, ele experimentou cada necessidade humana e os apetites humanos. Ele foi totalmente humano em todos os aspectos de sua vida. Temos que aceitar isso quanto à sua vida física. Ele sentia fome. Não adianta você falar, ele não tinha fome, tinha fome. Ele necessitava dormir, ele necessitava descansar. Ele sofreu, ele morreu, ele tinha dores.
Parece que muita gente tem dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus, né? A humanidade espiritual, mental. Como qualquer outro homem, Jesus era limitado também em seu conhecimento. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 2,52. Ele crescia em sabedoria e estatura. Crescia em conhecimento, então ele tinha que aprender. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus aprendia, ele crescia em estatura. Ele foi crescendo normalmente. Então nós precisamos ligar a Bíblia, deixar a Bíblia falar para nós quem era este Jesus humano. Jesus viveu a mesma vida que todos nós vivemos. Ele sentiu dor, ele orou, ele teve que aprender. Ele poderia sentir medo, sentir solidão, sentir angústia. No Getsemane, a dor foi tão intensa que o seu suor virou sangue. Isso a medicina já explica, o sofrimento numa dimensão quase ilimitada, a dor do que tem que enfrentar. Ele era como nós, humano. Quarto lugar, ele foi tentado para pecar como cada um de nós. Claro que ele não pecou, mas temos que afirmar que ele foi tentado para pecar como cada um de nós. O que foi realmente a tentação em Mateus 4:11? Ele foi tentado. O diabo o tentou diretamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. É interessante, a gente pensa que o Espírito Santo só leva alguém para a reunião de oração, mas o Espírito Santo levou Jesus para passar pelo teste. Muitas vezes é preciso que você descubra o lugar que o Espírito Santo coloca você nas grandes batalhas da vida e nos confrontos com o inimigo. E o diabo vai direto na sua necessidade. Ele tem fome e ele diz: transforme pedras em pão. Olha o poder do milagre. O diabo muitas vezes aponta milagres para a sua vida para você tentar Deus. Interessante isso. E você dizer: eu quero Deus. Sabe, o diabo fala assim: pede aí, quantos anos você quer de vida? Você diz: 50. Aí caiu na tentação. Se Deus já perguntar: quantos anos você quer de vida? Eu digo: olha, eu quero ter a vida que Deus quer que eu tenha. Eu estou nas mãos dele. Se ele quer que eu viva um dia, viverei. Se ele quer que eu viva mais 50, viverei. Ele controla o meu destino. Você acabou com o diabo. As grandes tentações agora é essa: vem agora, rejuvenesça. A última notícia é: quem vai viver 150 anos já nasceu. A turma já está com a tentação de viver muito. Eu quero viver, sabe quanto? O tempo necessário que Deus quer que eu viva nessa terra. Ele glória. Ele é o que é Deus. Não é melhor assim? Porque você não cai nas tentações. Aí chega outra tentação e diz assim: agora você faz o seguinte, você pula e os anjos vão segurar você. Olha só, isso é um poder tremendo. Você vai ver, se você é filho de Deus, vai pular que agora vai segurar. Vamos ver agora se Deus é Deus ou não é Deus. Está tentando Deus de novo. E tem gente que cai, porque a espiritualidade é um perigo. A espiritualidade sem curso de educação cristã é um perigo. Para mim, um dos maiores perigos da igreja é avivamento sem teologia, avivamento sem Bíblia, avivamento sem conteúdo. Tem gente que começa a trabalhar, não quero mais estudar, não quero mais nada. Eu já falou: ganhei a batalha. Por quê? Porque quando você não estuda, aí você já fala: pula, aí pula. Porque ele não sabe, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem que saber o que Deus quer. Eu lembro que nós começamos um tempo de grande avivamento aqui. O meu maior deu a preocupação seguinte: junto com a unção de avivamento, os diabos também mandam os demônios especialistas em avivamento. E o pessoal, em vez de ler a Bíblia, levar a sério, começa com manifestação para lá, manifestação para cá. Depois avivamento só vira manifestação e perde a centralidade de Cristo. Essa é a tragédia brasileira. O dia que nós voltarmos mais para a Bíblia, mais para o conteúdo, aí é que chegou a hora de termos um grande avivamento. Avivamento é Cristo. Avivamento é a nova vida de Cristo. Avivamento é o povo expressando
o Senhor Jesus em toda a plenitude, em toda a realidade. Cristo como modo de viver, Jesus em toda a expressão. Você imagina Jesus expressado em toda a plenitude, pastor, no louvor, a igreja louvando Cristo em toda a plenitude, e esse louvor saindo daqui não termina no amém, vai para a vida, vai para a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, volta explodindo para cantar a glória de Deus. É isso aí que é louvor em plenitude. Então nós começamos a descobrir que Jesus, ele foi tentado. Eu quero que você leia o texto de, vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, no versículo 15. No versículo 15, olha o que você lê em Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Numa outra tradução, eu leio assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. A linguagem de hoje diz: pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não. Interessante que o texto diz que ele foi tentado, porém como nós, em tudo foi tentado. Na sua Bíblia diz: em tudo foi tentado, em tudo foi tentado. Então não adianta falar no que ele não foi tentado, ele foi tentado em tudo como nós. Mas não acho que ele tinha a tentação que eu tenho. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo como nós. Em tudo. Ele é humano. Mas isso não deve ter passado pela cabeça dele. Ele não caiu, mas tentado foi. É em tudo. Porque se ele não é tentado em tudo como nós, então foi uma farsa. Ele não é plenamente humano. Se ele é plenamente humano, ele é tentado em tudo como nós. Porque tentação não é pecado. Billy Graham dizia o seguinte: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Tentado você será. A questão é que você fará com isso. Jesus foi humano, ele foi tentado em tudo como nós. Quantas tentações você e eu temos cada dia? Não é que vamos falar o que tivemos na vida, não. Pense em cada dia, nas quais temos vergonha de falar. Eu não estou falando do pecado, eu estou falando da tentação que você tem, que você fica com vergonha de falar da tentação. É verdade ou não é? E interessante, ou dificuldade de admitir, se ele não tivesse passado por tudo isso, como ele poderia ser Deus conosco? Gente, tem gente que vive uma falsa moralidade, que se você falar para ele que você foi tentado, ele já te discrimina. Você não precisa nem falar que não pecou. Falou: estou tendo tal tentação para você. Jesus foi tentado em tudo. Sabe? Então nós temos que compreender isso. Se ele não tivesse passado por tudo isso, como ele poderia ser Deus conosco? Como poderia ele simpatizar-se com nossas fraquezas? Martim Lutero parece que tem uma frase mais ou menos assim: se não pode ser assumido, não pode ser redimido. Se ele assumiu, para ele poder redimir, ele tem que dizer: eu sei a dimensão do pecado, como é difícil ser humano, como é difícil dizer não. Por isso que Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele está, Deus nos entende.
É tão maravilhoso isso que Deus assumiu todas as nossas tentações. Ele nos entende. Se tem alguém que entende as suas tentações, é Deus. Deus entende até as suas quedas, não só as suas tentações. Ele sabe. É maravilhoso compreender isso. E Ele assume as nossas dores, assume os nossos pecados. Agora é interessante, em quinto lugar, Jesus era sem pecado, completamente perfeito em sua humanidade, mas sem pecado. Hebreus 4:15, mas sem pecado, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então alguém pode perguntar, mas poderia ser humano sem pecado? Sim, porque pecado não é uma parte da verdadeira humanidade. Pecado é estranha à verdadeira humanidade. A tentação é da verdadeira humanidade, mas o pecado não nos faz bem. Eu vou dizer claro isso. Eu vou citar de novo Stanley Jones. Ele disse: se o pecado fosse natural, o pecado estaria bem. Mas o veneno, por exemplo, o veneno, se você tomar veneno, faz mal para o estômago. Por quê? Porque o estômago não foi feito para o veneno, e o veneno não foi feito para o estômago. O ser humano, ele não foi feito para o pecado. O ódio não faz bem, faz mal, dá doença. Por quê? Porque é um veneno, ressentimento, sabe? Então quando você começa a descobrir o egoísmo, então nós temos que descobrir aquilo que nos está destruindo. O pecado é o que é desnatural, é o que aliena você. Já falamos isso na última aula. Aliena você de ser quem você deve ser. O pecado é a alienação de você em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a si mesmo, em relação à natureza, em relação ao seu próprio corpo. Então quando eu vou para Cristo, eu descubro a mim mesmo. Quando eu encontrei Cristo, eu encontrei o meu verdadeiro eu. Jesus era verdadeiramente humano, não somente no sentido que compartilhou com a nossa condição humana em tudo, mas também no sentido que foi verdadeiramente homem, um ser humano que foi perfeitamente completo em sua humanidade. Ele era perfeitamente humano. Dietrich Bonhoeffer, ele diz algo muito interessante. Jesus não veio ao mundo para trazer uma nova religião, já tinha demais. Ele veio ao mundo para nos ensinar de novo o que é ser humano, plenamente humano. O ser humano, ele esqueceu que é ser humano. Cristo deu a verdadeira humanidade. Por isso ele é admirado. Se você olhar para a história, qualquer religião fala de Jesus. Você sabia que o Alcorão tem mais referências sobre Jesus do que sobre Maomé? O Alcorão fala mais dele. Até os ateus citam Jesus. Jesus é um paradigma. É o maior líder, o maior vendedor da história, o maior e patrão. Todo mundo vai falar, quando chega o máximo para dizer quem é o melhor, é ele. Os hippies começaram a falar de Jesus superstar, porque Jesus era o máximo. Afinal, achavam que ele era o melhor de todos os hippies. Tudo que ele é o melhor, que quer colocar o melhor, é ele que é o melhor. O mais organizado é ele também. O maior psicólogo escreve ele, o maior psicólogo. Tudo ele é o melhor mestre, ele é o paradigma. Mas ele, sabe por quê? Porque ele é humano, plenamente humano, gloriosamente humano. Como podemos compreender este homem sem pecado? Temos que compreender quem é Jesus. Não temos de sua natureza ficar discutindo isso, mas olhar, ele é sem pecado. Ele é sem pecado porque, ao contrário de Adão e outros seres humanos, ele não contradisse a sua verdadeira humanidade na imagem e semelhança de Deus. Jesus viveu sem exceção como um homem para Deus, um homem para com os seus semelhantes, um homem para consigo mesmo. Eu pergunto, como que ele viveu esta vida de perfeito relacionamento e, por outro lado, sem pecado?
Ele era sem pecado porque ele era amigo dos pecadores. Você vê, a religião não quer dizer que você tem que ficar sem pecado ou longe dos pecadores. Jesus era o contrário, ele era sem pecado, amigo dos pecadores. Nesse novo docetismo da igreja, principalmente brasileira, nos últimos anos, as pessoas dizem que você tem que ficar longe, porque senão vai contaminar. Tem gente que tinha dificuldade até de colocar, de cumprimentar, porque acho que vai cumprimentar, o demônio todo passa na mão. Um dia eu tive que atender uma família porque ganhou um presente. Eu fico com presente, eu não fico com presente, porque a pessoa acha que ela tem qualquer coisa e com esse presente vai contaminar a minha casa. Aí chegou na rua, vou jogar fora, jogou o presente fora, chegou aqui com culpa e foi lá correndo me procurar. Você fez uma coisa errada, vai lá, pega de volta se achar um. Que fé é essa? Que luz é essa? Você tem que pegar, porque a pessoa é de outra religião, então abençoa. E agora, toda hora que eu ver esse era uma roupa de criança, começa a abençoar a pessoa. Deus está te dando a chance. Que luz é essa que tem medo de trevas? Não sei que evangelho virou essas coisas por aí. Medo de tudo. Eu estava em Israel, indo para Israel, nós passamos pelo Egito. Aí aquele pessoal do tá amarrado. Eu vi mais de 500 tá amarrado no Egito. E estava amarrado nada, estava bem solto lá, tudo. Aí eles não queriam ir no museu, porque chega no museu do Egito, gente, tem cavalo de chifre, rei de chifre, tem tudo quanto é coisa, aquela chifrada para todo jeito, e tem os faraós do Egito, aqui viveu tal tempo. O pessoal começou a se sentir oprimido, porque eles achavam que estava cheio de demônio. Alguns ficaram sentindo mal. Eu tive que reunir o grupo, eu vim aqui. Vamos pensar na Bíblia. Vocês estão aqui, aí já tem tudo museu. Houve um homem que viveu nessa época aqui, chamado José, e ele estava sozinho, e a glória de Deus brilhou aqui, através desse homem. Você acha que ele teve medo? Se tornou o mais importante desse país. Houve um homem chamado Moisés, que foi criado aqui, e ele escolheu Deus no meio de tudo isso. Que evangelho pregado para vocês, gente? Foi tudo. Se a gente conta a igreja, fazia inteiro. Que evangelho pregado para vocês? Vocês têm medo de fora? Entra aqui agora, um dia Deus passou por este lugar, através de Moisés, através de José. Esses caras foram grandes, e glorifique a Deus. Vê a história, vê a beleza disso. Vê como o mundo viveu sem Deus e onde você chegou. Curou o pessoal na hora. Porque as pessoas, têm medo de tudo. Tem medo de tudo. Tem gente que vê demônio em tudo. E quem vê demônio em tudo, eu vou dizer, fica com cara de demônio. Você chega perto do cara, você quer morder você. É aquela cara de pitbull. Não perde o brilho, porque ele tem mais porque nós nos parecemos com quem nós celebramos. Quando você celebra mais de Cristo, seu rosto fica iluminado com a glória de Deus. Quem fica só vendo o demônio fica com a cara ruim. Nós nos parecemos com quem nós adoramos. O povo de Deus precisa adorar mais a Cristo, precisa sorrir mais a Cristo, precisa contemplar mais a Cristo. Nós nos parecemos, diz os antropólogos, com quem nós adoramos. Nós nos parecemos com Ele. Sabe o que eu estou dizendo? Ele era sem pecado, porque era amigo de pecadores, ele recebia pecadores e comia com eles. Lucas capítulo 15, 2. Você vê no jantar deles.
Seus amigos eram políticos revolucionários zelosos, eram amigos deles. Ele tinha os amigos que eram negociantes desonestos, que eram considerados traidores da nação, os coletores. Tinha umas mulheres imorais, pecadoras, que eram amigas dele também, pessoas que eram consideradas párias da sociedade, os samaritanos eram amigos dele também. Sabe o seguinte? Você vai aguentar o que eu vou falar? Ele era má companhia. Por quê? Porque diz o seguinte: diga-me com quem andas e direi quem é. Quem é? Não diz isso? Com Jesus não funciona isso. Se você colocar isso, olha, não está melhor com quem ele anda. Jesus não tem medo dos pecadores. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Tem gente que se converte, perde os amigos pecadores. E ele não sabe que isso é uma tentação. O diabo diz: já que você converteu, fica longe de todo mundo, toda essa não atrapalha a vida de ninguém. Aí ele não evangeliza mais ninguém, porque no primeiro ano ele leva uns para Cristo, depois ele não tem mais amigos, não tem mais para quem evangelizar, perdeu todos os amigos. A Bíblia coloca justamente o contrário: você tem que ser amigo de todo mundo para ser bênção para os outros, porque a luz resplandece nas trevas. Mas eles podem me corromper, porque a sua luz é fraca. Então daí você não tem luz mesmo. Então sem luz você está lá. Mas você tem luz. O problema, eu nunca vi trevas ser problema para a luz. Não. Eu sempre vi a luz ser problema para as trevas. Você nunca entra na casa e diz assim: dá para um jeito para tirar um pouco as trevas? Nossa, tem um jeito, vamos entrar na luz. Não tem botão na sua casa, botão de trevas, botão de luz. Agora, desliga a luz e liga as trevas. Não precisa. Você tirou a luz, as trevas vêm. Você colocou luz, as trevas vão embora. Então é isso que nós temos que pensar. A luz é que resplandece. Então Jesus é esta luz que vira. Ele diz assim: ele foi obediente, plenamente fiel a Deus em seu plano, sendo obediente, estando com aquelas pessoas que precisavam de médico. Ele disse: por que o senhor faz isso? Ele disse: os sãos não precisam de médico, quem precisa são os enfermos. O Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Lucas, isso está em Mateus 9:12. Sua impecabilidade era a sua espontaneidade de ser enviado à semelhança do pleno pecado. Abra a sua Bíblia em Romanos. É bom quando a gente lê a Bíblia. Romanos capítulo 8, no versículo de número 3. Romanos é tão belo esse livro. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 1 do capítulo 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, versículo 3, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Jesus não conheceu o pecado, foi feito pecado em nosso lugar. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, olha o que diz. Abriu? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele assumiu a realidade vivencial e compreendeu a vida do pecado humano. E na cruz ele assumiu o nosso pecado. Pode colocar sobre mim o pecado deles, a condenação do pecado. E a Bíblia diz que nós somos feitos justiça de Deus. O Getsemane de Jesus, que o suor dele se tornou em sangue,
é porque ele assumiu ali a coisa mais terrível. Imagine quem sem pecado assumiu o pecado de todos nós estávamos em meio. E ele levou o pecado à morte e pela ressurreição venceu, e a Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus. Em Cristo você é justo. Vamos continuar esse assunto depois na justiça de Deus. Ele é Deus conosco. Em carne e sangue, Ele é Deus conosco. Ele assumiu a nossa vida. Gente, Ele tem uma vida. Jesus, seu nome, Jesus em hebraico, significa Deus salva, Deus ajuda. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus. Gente, e nós começamos a ser invadido por essa palavra, por essa vitória. Sabe, ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus diferente dos outros filhos de Deus que tinha na época. Lá falava Filho de Deus de majestade, poder, autoridade, proclamava ser o tal. Agora aparece um Jesus, Filho de Deus. Ele disse: eu porém vos digo, este é o Filho de Deus. Ele fez milagres, ele curou, ele perdoou pecados. Mas este Filho de Deus não vinha apenas com milagres extraordinários e poderosos, sabe? Ele não é apenas que vem com majestade e poder, mas ele também assume o sofrimento. Ele é humilde. Ele nasce numa colônia romana. Ele é de um povo insignificante. Ele nasce no estábulo. Ele é filho numa família em que a esposa é a esposa de um trabalhador comum. Quem esperava o Filho de Deus nessas circunstâncias? Um caminho nada apropriado para um Deus todo-poderoso revelar-se. E o diabo ficou em dúvida. Ele falou: se tu és o Filho de Deus, como você quer? Ele é mesmo? Filho de Deus não nasce desse jeito. Sabe a história dos filhos de Deus, como nasce na filosofia dos gregos? O Filho de Deus então faz isso. Jesus venceu. Foi tentado a usar o poder para as suas necessidades, ele não usou. Foi tentado para ganhar popularidade, proezas milagrosas, como muitos hoje procuram, ele não usou. Ele é humilde, ele provou, recusando fazer o que os outros filhos de Deus poderiam fazer. Não, ele assume a nossa vida plenamente. E é interessante, por isso que Pedro faz a confissão correta. Quem vocês pensam que eu sou? O Senhor é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Sabe? Afasta um dia Pedro tenta tirar Jesus do caminho, né? Não, o senhor não pode ir para a cruz de jeito nenhum. Isso não é caminho para o Filho de Deus, né? Aí Jesus olha para eles: afasta-te de mim, Satanás, não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. A ideia de que ele tem que ser grande e poderoso na terra é satânica. Eu não sei como fazem os pregadores com megalomania que estão pregando no Brasil hoje. Uns que são tão megalômanos, que é uma coisa assustadora. Quando olham para Jesus, olham Jesus descendo para a cruz, morrendo cada vez mais. Olham para Paulo, seguindo o caminho de Jesus. Paulo diz assim: olha, eu sou o menor de todos os apóstolos. Todo mundo sabe que foi o maior. Ele diz: o maior de todos os apóstolos foi Paulo. Ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos. Aí 6 anos depois ele escreve de novo e diz assim: olha, eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o crente menor que tem dentro de Cristo. Paulo diz. Aí quando ele está quase no final da vida, sabe o que diz? Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quer dizer, quanto mais ele crescia em Cristo, mais ele descia. É invertido o caminho satânico. Satânico, você vai crescendo, você vai sendo poderoso. Aí o cara diz: agora eu sou o bom. Aí o cara, eu já falei isso para vocês, o cara quer ser o apóstolo. Não, só tem 5 no mundo, eu sou um, nós chamamos os outros 4. Agora eu sou um dos 5. Agora Deus falou que eu sou o maior deles. É o caminho oposto da Bíblia. Jesus, Paulo diz: eu sou o pior.
Eu estou descendo. Entendeu? É os outros que falam que você é. Você vai para a cruz e morre. João Calvino estava certo. Tem que morrer 1000 vezes por dia para que a glória seja de Cristo. João Calvino está certo. Reuniu todo mundo, está chegando a hora da morte e ele diz: eu quero uma coisa, eu pedi uma coisa a vocês. Em Genebra, vocês me coloquem no túmulo anônimo. Sabe por que isso? Porque é glória de Cristo. Você pode ir em Genebra, você não acha túmulo de Calvino. Humildade. 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 Você tem entregador e fala: pega a minha fotografia, bota na porta para expulsar os demônios. Eu não sei se é de susto que o demônio vai embora, porque o cara é feio. Sabe? Estão vendendo até foto ungida. Gente, isso é o caminho satânico. Por isso que quando a igreja perde a fé cristã, ela perde o mundo. Então nós temos que compreender que Jesus confessa, o que se confessa de Jesus, aquele morto na cruz. Quando ele está no Calvário, ele vai para a cruz, um centurião romano olha para cima e declara: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Que assustador! Na cruz, um pagão declara que ele é Filho de Deus. É um caminho diferente. A maior confissão não vem de um teólogo da igreja, não vem de Paulo, não vem de Pedro, não vem de Tiago, de João, não, vem de um pagão. O pagão olha e diz: é Filho de Deus esse aí. Por quê? Porque aquele que assume a totalidade do sofrimento humano é o verdadeiro Deus. Deus se revela no crucificado. E é maravilhoso isso. Esse é o significado para o nosso tempo. Então, gente, olhar para a encarnação aponta a exaltação do homem. Em Cristo, Deus não estava fazendo uma nova religião, mas criando um novo ser humano, plenamente humano, renovando a sua humanidade carnal. Não a habilidade de escapar da nossa existência humana, mas a habilidade de aceitar com gratidão e coragem a vida plenamente humana para a glória de Deus. E um dia, essa verdadeira e nova humanidade habitará o novo céu e a nova terra, e que está vindo onde habita a justiça. Deus não quer um mundo de espíritos. Deus quer um mundo de homens e mulheres ressuscitados. É um novo homem. É a nova mulher para o novo mundo, para o novo tempo. É o novo ser humano, plenamente humano, plenamente humano, plenamente humano, para a glória de Deus. Não é maravilhoso isso? Deus conosco significa que Ele está envolvido em qualquer nosso movimento. Deus conosco significa que Ele está conosco para ser conosco nossa força nas lutas. Ele está lutando conosco nas nossas lutas contra a opressão, contra a injustiça, contra toda e qualquer desumanização do nosso país. Desde o primeiro Natal até hoje, quem está contra o homem está contra Deus. Quem está contra a vida está contra Deus. Porque em Jesus, Deus defende a causa do ser humano. Deus defende a causa da vida, para colocar em ordem, para julgar, para ajudar, para renovar, para transformar e para mudar para um tempo novo. A vida de Cristo ao mundo, o homem exaltado. O verdadeiro, a humanidade exaltada. Mas também você revela na encarnação a humilhação de Deus. O homem, embora exaltado por Deus, ele não é bom, nem santo, né? Ele é muito soberbo para se humilhar. Então a encarnação significa que Deus difere dos falsos deuses. Por quê? Porque Deus não é prisioneiro da sua própria espiritualidade. Deus pode e consegue ser Deus fora do seu domínio espiritual.
Ele consegue ser Deus se identificando a si mesmo como pecador, no mundo pecador, sem comprometer sua bondade, sem comprometer sua santidade, sem comprometer a sua divindade, sem se tornar injusto. Ele continua justo, santo, bondoso, maravilhoso, caminhando com pecadores tão complicados quanto eu e você. Essa é a missão de Deus. Em sua humilhação ele prova que ele é Deus conosco, não apenas Deus por nós. Deus é aquele que se deu a conhecer no homem Jesus Cristo, que nasceu no estábulo, foi condenado numa corte, executado no terreno de execução pública. Se você quer saber como compreender a verdadeira humanidade de um ser humano, olhe para Jesus. Se você quer conhecer realmente a Deus, olhe para Jesus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é Deus conosco e Ele é Deus por nós. Eu tenho que terminar com essa palavra do apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu com uma graça tão tremenda no capítulo 1 aos Gálatas. Ele disse que aprove a Deus revelar Jesus Cristo em mim. Capítulo 1 de Gálatas. Mas quanto versículo 15: mas quanto aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios e não consultei carne nem o céu. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Hoje estamos estudando Cristo. Quero terminar convidando você a dizer isso também que Paulo diz: eu quero conhecer mais Cristo. Você quer fazer da sua vida uma vida que valha realmente a pena? Conheça mais Cristo. Você quer fazer uma oração que pode mudar você, e uma oração que eu tenho certeza absoluta que Deus ouve? Diga: Pai, revela mais o teu Filho em mim, para mim e em mim. Você quer alterar o lugar onde você vive, o seu lar, muitas vezes confuso, cheio de problemas, não deu certo, você não dá certo, mas Cristo dá certo. Jesus disse: quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Diga: Pai, revela teu Filho em mim, no meu lar. Revela teu Filho em mim, onde eu trabalho. Pai, que o teu Espírito mostre mais o teu Filho para mim. Eu quero compreender mais teu Filho, quero compreender mais a Cristo. Deus ouve essa oração. Esse é o desejo do coração de Deus. O maior coração de Deus é formar Cristo em nós. Em Gálatas capítulo 4 versículo 19, Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. De novo, Paulo diz assim: sabe o que eu preciso, o que nós precisamos é que Cristo seja formado na igreja. Cristo ser formado em vós. Cristo ser formado em vós. Na linguagem de hoje, eu leio: é bom vocês terem esse sincero sempre, e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Mas o que a igreja mais precisa? Vou dizer: Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Não, eu preciso de mais amor. Não, você precisa de mais de Cristo. Eu preciso de mais paciência. Não, você precisa mais de Cristo.
Eu preciso de mais dinamismo. Você precisa mais de Cristo. Preciso de mais compromisso. Você precisa mais de Cristo. Quando você tem